Amado, bom dia, graça e paz. Mais um dia com o nosso culto transmitido ao vivo para você pelo Facebook. Como de costume, convoco os irmãos lá, os parentes, vizinhos, está conosco. Nós estaremos estudando a palavra hoje dentro de um contexto bastante pertinente para nós nos dias de hoje. E queremos então convidar você e a sua família para participar conosco. Amém? Você pode mandar a sua pergunta, você pode mandar as suas dúvidas, você pode colaborar conosco com as informações, amém? Os seus pedidos de oração. E nós vamos estar então estando juntos neste culto desta manhã, amém? Vamos orar, querido, enquanto você convoca os vizinhos, parentes, familiares para estar conosco, já compartilha aí. Nós vamos estar orando e assim dando início nesta manhã de domingo ao nosso estudo dominical. Vamos orar? Pai de amor, em nome de Jesus, Deus, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, e pedimos uma bênção toda especial para nossos irmãos que estão em casa, para aqueles que já se levantaram, já fizeram o seu café, já estavam aguardando, Pai querido, por esse momento. Nós queremos declarar a bênção, a Tua bênção sobre cada lar, Deus. Muito obrigado, nos acompanhe nesse período, estaremos juntos aqui, Pai, via, Senhor, internet, que Tu possa estar nos abençoando, Deus, e conduzindo, Pai, essa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Querido, o texto que nós vamos usar hoje é de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, o verso 12. A partir do verso 12 é o texto que nós vamos usar. Ok? Então, quando os irmãos estarão louvando, você estará procurando lá na sua Bíblia, Romanos, Novo Testamento, capítulo 12, capítulo 5, e... Obrigado, Felipe. E nós estaremos então estudando sobre o vírus do pecado. Amém? Vamos louvar ao Senhor com os irmãos que estão aqui apóstolos, o Igor, a Sidneia, a Karina, o outro Igor, o Igor com I com H, e nós vamos então louvar ao Senhor nesse tempo, nesse período. Glória a Deus. Nós vamos iniciar essa manhã dizendo ao Senhor: te louvarei, Senhor, não importa a circunstância, eu quero estar perto do Senhor e estarmos adorando o Senhor, independente das circunstâncias que estamos vivendo. Essa deve ser a nossa adoração nessa manhã, essa deve ser nosso clamor. A Vitória Pétalas e a Rebeca, nossa Rebequinha, eles pediram que cantássemos essa canção. Então que você esteja nesse momento aí na sua casa, cantando, adorando o Senhor com essa canção em nome de Jesus. O Senhor perto quer estar. Perto quero estar. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Adorarei.
continuar adorando ao Senhor Jesus, dizendo aleluias, aleluias, aleluias ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E você proclama nessa manhã, toda a honra, toda a glória é dele, a Ele, nada a nós mesmos, mas ao Senhor, em nome de Jesus. É nesse momento que devemos declarar: quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde eu estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória, aleluia. Aleluia, oh Senhor. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder em teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia. Aleluias. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início e o fim. Não há como expressar, não há como declarar tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. E nós vamos declarar que ele é o alfa, ele é o ômega. A ele pertence todas as coisas. Amém? Não há outro como tu. Faça essa declaração ao Senhor. Soberano Aleluia, Deus. e fiel. Glória ao Senhor.
mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o Alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Amém. Glória a Deus. Nesse espírito de adoração, Senhor, nós vamos estar orando agora. Queridos, o Senhor está aí na sua casa, o Senhor está conosco aqui neste lugar. O Senhor Jesus está acompanhando toda essa trajetória de batalha, de lutas. O Senhor é contigo, e isso não sou eu quem fala, é a palavra de Deus. E nós gostaríamos de estar fazendo esse momento de oração. Pedir a Karina para estar orando pelas famílias, pelas crianças, pelos lares. E você vai estar orando pelo seu lar, pela sua casa, pela guarda do Senhor na porta da sua casa, né? Pela proteção do Senhor. Amém? Esse período é um período de oração, de clamor pelas famílias. Ore conosco em nome de Jesus. Deus, nós clamamos ao Senhor. Amém, Jesus. E temos, Senhor, a convicção, a certeza que dos céus o Senhor ouve o nosso clamor. Pai, em nome de Jesus, clamamos agora, Senhor, pelos nossos, ó Pai, pela nossa casa, Pai, pela nossa família, Pai. Senhor, nós pedimos, ó Pai, que as tuas mãos, ó Pai, venham estar sobre nós. Pai, guarda, Senhor, cada um de nós. Guarda os nossos filhos, guarda os nossos pais. Guarda, Senhor, em nome de Jesus, a nossa casa, o nosso lar. Nos livra, Senhor, de todo o mal, Senhor. Nós pedimos a tua proteção, ó Pai. Não retire a tua mão de nós, ó Pai. Porque, ó Pai, o que seremos sem a tua presença? Pai, que a tua presença venha invadir a nossa casa. Que a tua presença venha invadir o nosso lar. Esteja conosco, Senhor, durante esse tempo. Pai, em nome de Jesus, manifesta a tua glória, Senhor, sobre a nossa casa. Sobre, Senhor, a nossa vida, Pai. Senhor, nós clamamos ao Senhor. Trabalhe em nós. Trabalhe aqui dentro, Senhor, do nosso coração. Esteja, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, mexendo com a nossa estrutura. Senhor, nós queremos ser moldados pelo Senhor. Pai, protege-nos, Senhor. Envia os teus anjos, Senhor, Pai, ao nosso respeito, Senhor, para estar nos guardando e nos livrando de todo o mal. Pai, nós contaremos, Senhor, essa vitória. Que o Senhor esteve conosco, que o Senhor foi o nosso Deus, que o Senhor será sempre o nosso Deus. Clamamos ao Senhor e temos a certeza, Pai, que o Senhor ouve dos céus o nosso clamor, que a nossa oração sobe até o teu trono, Pai. Senhor, muito obrigada por isso. O nosso coração agradece ao Senhor por mais um dia de proteção, por mais um dia de cuidado, por mais um dia das tuas mãos sobre nós. Te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. A Vera, nossa irmã, pediu que nós cantássemos uma canção. E essa canção ela fala, né? Entra na minha casa, Senhor, entra na minha Aleluia. vida. Vamos declarar. Glória a Deus. Como Zaqueu, Oh, aleluia, Deus. eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso dele.
minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra o Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Amém? Peça ao Senhor essa cura, peça em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, muitos irmãos já estão participando e nós glorificamos a Deus pela tua vida, pela vida da tua família. Esse último cântico bastante pertinente. O que nós precisamos é o Senhor dentro da nossa casa, dentro do nosso lar e dentro da tua igreja, que está formada por você e pela sua família. Então, como havia dito, querido, pedi para você abrir a Bíblia em Romanos capítulo 5 e nós vamos ler do verso 12 até o 21, que é a base para o nosso estudo hoje, falando de pecado como vírus na nossa sociedade. O texto diz assim, verso 12 do capítulo 5 de Romanos: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, desde sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefiguraram aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de um só, ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais do que recebe a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Queridos, que palavra! Romanos é o livro da graça. Se você quiser saber tudo sobre graça, leia Romanos. E o capítulo 5 de Romanos tem uma particularidade. Coloca o pecado no seu devido lugar. Coloca esse vírus do pecado em seu devido lugar. Eu trouxe para os irmãos uma estatística de algumas doenças que no passado dizimaram uma boa parte da população mundial. Eu quero passar então para você essa estatística. Algumas pandemias, algumas endemias, para você ficar ciente, endemia é aquilo que acontece em um circo, em um local bem específico. Depois nós temos logo a epidemia, quando avança para outros lugares, outros lugares próximos. E depois vem a pandemia, quando atinge nível mundial. Então o que nós estamos vivendo hoje no coronavírus é uma pandemia, porque atingiu
todos os continentes. Mas, no século XIV, a peste negra, também conhecida como peste bubônica, ela dizimou nada mais do que 75 milhões de pessoas. Matou 24 milhões de pessoas nos países do Oriente e mais 11 milhões de pessoas na Índia. A tuberculose, no século XVII, matou 1 bilhão de pessoas aproximadamente. A cólera, em 1817, chegou a matar centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo. A varíola, que aconteceu entre os anos de 1896 e 1896 a 1980, matou cerca de 10% da população mundial. É muita gente, é muita gente. A gripe espanhola, causada pelo vírus influenza, é considerada a maior epidemia do mundo, matou cerca de 50 milhões de pessoas em apenas um ano, ali em 1918, aqui nós temos mais próximo de nós, sem falar da AIDS. A malária, calcula-se cerca de 300 milhões de pessoas que contraem a doença por ano. É gente para chuchu, é muita gente que contrai esses vírus e que morre. A febre amarela em 1960, 62, matou 30 mil pessoas na Etiópia. A doença ainda mata na África, ainda mata em alguns países da América do Sul. A tifo surgiu nos campos de refugiados, matando quase 3 milhões de pessoas em apenas 4 anos, entre 1918 e 1922. E nós temos a AIDS, identificada nos anos 80, que matou milhares de pessoas e ainda mata. E hoje, mais recente para nós, a coronavírus, a Covid-19, que já matou cerca de 31 mil pessoas e 700 em todo o mundo. Essa estatística traz para nós que vírus que atuaram no passado, doenças que atuaram no passado e que dizimaram milhares e milhares de pessoas. A pandemia hoje que está instalada em nosso país, está instalada no nosso mundo e que já dizimou, já matou muitas pessoas, sobretudo na Itália, o maior país com números de mortos, chegou até nós. E a nossa população, na verdade, ela está desesperada. É a grande... Todo vírus, bactéria, protozoário, fungo, causador dessas doenças, não é nada comparado ao pecado. Nessa manhã nós vamos estar discutindo justamente a respeito disso, o vírus do pecado, que tem arrebentado. Mas a grande diferença é que as pessoas não estão preocupadas com ele. Não temos propagandas contra o pecado nas maiores redes de televisão. Não temos uma campanha maciça de se lavar no sangue de Cristo todos os dias para não contrair esse pecado, ou se contrair, ser limpo por ele. Nós não temos isso. Amados, o pecado é um vírus extremamente contagioso. Extremamente contagioso. A queda do homem reduziu do gênero humano a um estado de pecado e de miséria. Nós não conseguimos olhar para o pecado quando nós estamos bem. Nós olhamos para o pecado porque nós estamos mal. E que você não tem noção de quantas pessoas já falaram comigo: pastor, estou com medo. Medo do vírus. Medo de morrer? Não. Medo de não ir para o céu. Não tenho medo de morrer. Queridos, a única porta que nos leva ao céu é a morte ou o arrebatamento. Morte ou arrebatamento. Não tem para onde fugir. A morte certamente nos leva ao céu se nós estivermos salvos, se nós estivermos lavados deste vírus que é o pecado. Olha o que diz a Confissão de Fé, o Catecismo Maior da nossa igreja, o Catecismo de Westminster, na questão 25, ele diz assim: o pecado desse estado em que o homem caiu consiste na culpa do primeiro pecado de Adão, na falta da retidão no qual foi criado e na corrupção da sua natureza, pela qual se tornou inteiramente indisposto, incapaz e oposto a todo o bem espiritual, inclinando a todo o mal, e isso continuamente, o que geralmente se chama pecado original, do qual precedem todas as transgressões atuais. Querido, tudo de ruim que você viu, toda a estatística que o Senhor trouxe para você sobre as doenças do passado, tudo isso sai de um único lugar, do pecado.
Hoje se fala muito sobre a China que criou, a China que espalhou, a China. Mas irmãos, se não fosse a China, seria um outro país qualquer. Se não fosse o chinês, seria um outro país qualquer. É porque o problema não está no país, o problema está no homem. O pecado atingiu o coração do homem, e atingindo esse coração ele é mau. A Bíblia diz que o coração do homem é mau, e esse coração ele precisa ser transformado. O vírus do pecado que contaminou Adão e Eva, se transformou numa pandemia de proporções, querido, assim, inimagináveis, universal, atingiu todos. Não são regiões, não são países mais afetados, não. Todos foram atingidos por este vírus do pecado. E eles, segundo Romanos 3:23, carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amados, hoje, o número de atingidos pelo vírus do pecado já passa fácil de 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas, que é uma estatística perto aí da população mundial. É perto, então tem alguém que está livre do pecado? Não. 8 bilhões é a mais. Hoje são 7 milhões e 800 mil mais ou menos. Queridos, há em nós uma propensa condição ao pecado. Nós estamos inclinados a ele. Segundo João, no capítulo 1, na sua primeira epístola, verso de 8 a 10, ele diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, na verdade nós estamos mentindo. Irmão, não tem quem não peque. Não tem quem não peque. E nós estamos aqui então, nesta manhã, depois dessa pequena introdução, falando a respeito de pecado, e nós queremos falar a respeito então dos efeitos terríveis e funestos do pecado. Amado irmão, o pecado impõe ao homem um estado de miséria, um estado de sofrimento, um estado de morte. Não é eu querer ou não, eu não posso estar. Se você hoje contrai o vírus do Covid-19, você tem algumas opções. Você fica em casa, se trata, se você tem boa saúde, se não tem, se você é atleta ou não. Enfim, vários fatores. Toma remédio e tal. Ok. O vírus do pecado, depois de infectado, não tem. Só tem um remédio, estaremos falando daqui a pouco a respeito dele. Mas ele nos reduz a isso, ao sofrimento, à miséria, à morte. Queridos, a miséria que nós estamos falando não é miséria financeira, não. Existem muitos milionários, bilionários numa miséria terrível, terrível. E que já na verdade já estão mortos pelo pecado, porque o próprio Paulo fala a respeito disso. E daqui a pouco nós vamos ter a opinião dos irmãos aqui, e nós queremos que você então também mande para nós o seu comentário. Nós estamos com os irmãos anotando, fazendo seu pedido de oração. Então mande o seu comentário a respeito desse assunto, coronavírus versus o vírus do pecado. Qual a diferença? Qual a grande diferença? O que você percebe? Irmãos, muitas pessoas hoje, as nossas transmissões estão atingindo aí cerca de 700, 900 mil pessoas com transmissão. E as pessoas estão ligando, estão mandando mensagem, pessoas que nunca puseram pé em uma igreja e que estão sendo atingidas. Conversando com outros pastores, pessoas que estão se convertendo através das lives. Porque, queridos, a consciência do pecado chegou. A consciência do pecado chegou. E glórias a Deus por isso. Porque quando ela chega, querido, há em nós uma disposição de arrependimento, de procurar o que é certo. E quando nós clamamos a Deus, querido, Deus é poderoso, é tremendo, Ele está pronto e aposto para tratar a cada um de nós. Então, irmãos, eu gostaria de estar ouvindo aqui, junto com os irmãos, a respeito desse assunto, o pecado. Como que Igor, Sidneia, o outro Igor, a Karine, enfim, nós que estamos aqui, vemos o avanço do vírus do pecado. Bem, Sidneia? Então, a grande verdade é que a humanidade ela não está preocupada
preocupada com esse vírus. A gente está muito preocupado com o nosso dia a dia. Eu conversava com uma prima de Tocantins ontem à noite e eu falava sobre isso. Nós precisamos nos preocupar com o vírus que mata a nossa alma. Nós precisamos nos preocupar porque esse só Cristo pode dar jeito. E a grande maioria, a humanidade, ela não está preocupada. Queridos, como o coronavírus chamou a atenção das pessoas para Cristo, né? As pessoas estavam muito dispersas, muito desatentas às coisas de Deus. Eu lembro que nesse ano de 2019, o ano que passou, a frase que nós mais ouvimos era: eu estou desanimado com o Evangelho, eu estou desanimado. Isso, com certeza, é o pecado, é um dos sintomas do pecado na nossa vida, que nos desanima a ter uma vida com Deus, a caminhar para as coisas de Deus. E aí é um dos sintomas do vírus do pecado. O desânimo, a frieza espiritual, não é isso? O não querer caminhar mais. E agora, amados, o coronavírus nos direciona para Cristo, nos direciona para Deus, dizendo o seguinte: o coronavírus muitos já temos aí formas de vencê-lo, mas o pecado continua sendo a única forma de vencer o pecado. Ainda é Cristo e será sempre Cristo, porque o sangue de Cristo é que nos purifica de todo o pecado, não é isso? Então nós precisamos, nesse momento de reflexão, nesse momento de quarentena, nesse momento de guarda em nossa casa, refletirmos sobre essa enfermidade da alma que tem matado a população, que tem matado o povo. Nós precisamos ter esta preocupação. O vírus do pecado, ele precisa ser destruído através do sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Amém? Como a Sidneia bem falou, né? O vírus do pecado, ele é um vírus que tem matado sim o corpo, né? A morte física, como nós conhecemos, tem matado sim, mas ainda não é tão divulgado. Mas ele tem matado, ele tem destruído a nossa alma. Como nós falamos, aquela morte espiritual. Algo que a gente vê, e se você fizer um levantamento, existe muito mais do que um vírus ou que qualquer outra doença tem matado no nosso planeta. O vírus do pecado, existem pessoas mortas, simplesmente mortas andando pelas cidades, dentro das igrejas, em ministérios, pastores, e não estou falando só mesmo de pequenos grupos, em grandes grupos, contaminados por esse vírus. Então eu creio que está muito mais fácil, né? O vírus do pecado, eu não preciso de alguém. Eu não preciso de alguém para poder pegar como coronavírus com um toque. O vírus do pecado sou eu, é a minha mente. É quando eu estou afastado de Cristo, que seria o antídoto para curar o meu pecado, curar o meu vírus. Quando eu estou fora desse antídoto, eu estou sujeito a pegar esse vírus, que seria o vírus do pecado. Então não é algo que eu dependo de alguém, é algo meu, é algo individual. Então aqui a gente vem a cada dia se preocupar sim com esse vírus do pecado, que é aquilo que tem comandado a nossa vida, não dependendo de pessoas. Não sei que você me entenda. Claro que o vírus do pecado ele envolve outras pessoas, porque eu acabo contagiando outras pessoas como se fosse uma maçã podre. No meio eu acabo contagiando outras pessoas. Mas isso começa de mim. Isso é dentro do nosso interior. É algo que se eu der brecha, se eu deixar com que a minha carne tome conta da minha vida, esse vírus com certeza vai alojar em minha vida e vai fazer um grande estrago na nossa vida espiritual, levando até mesmo à morte física. Ô Igor, é bem interessante que toda doença, normalmente ele tem sinais e sintomas. Então, qual é a nossa fala hoje, nesta manhã? Você tem os sinais e sintomas desse vírus do pecado na sua vida? Faz uma análise. Hoje a gente sabe que muitas pessoas estão infectadas com coronavírus e elas muitas vezes nem sabem, porque os sinais e sintomas, eles não aparecem, dependendo do organismo, dependendo da idade, dependendo de um monte de coisas. Ele pode passar meio que desapercebido. Eu acho que o grande perigo do vírus do pecado é esse, que ele pode passar para muita gente meio que desapercebido. Você olha no espelho, você acha que não está tão ruim, você não está tão desanimado assim, quem te olha pensa, não, é crente, né? E às vezes até com a nossa conversa, às vezes até com o nosso, o
o nível de sociedade que você tem com alguém, você começa a falar com aquela pessoa, você começa a falar assim, poxa, eu estou tão desanimado, a igreja não é tão assim, ninguém me ajudou, ninguém me passou. E esse vírus do pecado, por que você está assim? Não, porque eu fui em tal lugar e lá eu fui bem recebido, tudinho, e aquilo dali começa o quê? Às vezes nem é em outra igreja, mas assim, vamos sair comigo, aí começa outros vírus, aí eu começo a contagiar outras pessoas e eu achar que aquela pessoa não está contaminada com o vírus do pecado e automaticamente eu ser levado a também ao mesmo contágio. Interessante que os exames que você precisa fazer, às vezes demora, né? Às vezes demora. No caso, a gente tem um diagnóstico, o exame pode ser feito dentro de nós. O Espírito Santo, ele tem condições de nos mostrar se estamos contaminados e precisamos de cura urgente pelo próprio Espírito Santo de Deus. Amém? A Derli, ela diz assim, bom, o fim dos dois é matar. Tanto o corona quanto o pecado é matar. Mas a palavra de Deus, ela traz uma passagem interessante a respeito disso, que ela diz o seguinte, olha, você não tem que temer aquele que mata a carne. Amém. O vírus, Covid, ele vai matar apenas a carne. É verdade. Mas nós temos que temer aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Esse é o grande problema. Por que o pecado, o vírus do pecado, é muito, muito, muito pior que qualquer uma desses que nós citamos? É porque ele tem condição de não somente matar o corpo, mas jogar a alma no inferno. Se você abrir a tua Bíblia lá no Salmo 38, Davi, ele, depois do seu pecado, ele diz assim, não há parte sã na minha carne por causa da minha indignação, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados. Excedem as minhas forças, tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos. Queridos, Davi está falando de sintomas do pecado na vida dele. Depois do pecado com Betseba, ele passa a viver justamente isso que o capítulo 38 de Salmos vai trazer para nós. Uma vida de dor, uma vida de tristeza, não tem parte sã na minha carne. Davi, em momento algum, vai dizer, a Bíblia diz que ele apodreceu. As feridas dele eram feridas espirituais, feridas na alma. O vírus do pecado, ele é mortífero, ele mata, fácil. Nós não entendemos, nós não percebemos, como os irmãos falaram. Tem cura? Tem cura, vamos estar trazendo daqui a pouco a cura. Mas, querido, nós precisamos entender que Ele está presente. Tiago, ele afirma assim, lá no capítulo 1, verso 15. A cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O salário do pecado é a morte. Nós não temos para onde correr. Não temos para onde ir, a não ser Cristo Jesus. O Catecismo Maior de Westminster, lá na questão 7, ela diz assim: a queda trouxe sobre o gênero humano a perda da comunhão com Deus, o seu desagrado e maldição, de modo que somos por natureza filhos da ira, escravos de Satanás e justamente expostos a todas as punições neste mundo e no vindouro. Você percebeu? Acabou com a raça humana. Nós somos e seremos punidos aqui, servos e escravos de Satanás, e punidos nesta vida e na vida vindoura. Amados, o pecado escraviza, ele humilha, ele mata por si mesmo. É algo devastador, devastador. De repente você está em casa e você pode estar pensando, poxa, como eu sou pecador, eu só estou assistindo porque eu não estou em uma igreja. Se eu fosse na igreja eu não iria, porque eu não sou digno de entrar em uma igreja. Queridos, não pense assim. Não pense assim. Nós que estamos aqui não somos melhores em nada do que você que está aí do outro lado. Nada, em nada. Somos tanto quanto vocês pecadores. E nós precisamos todos os dias de nos lavar. Todos os dias nos lavar.
Eu tenho certeza que você tem essa preocupação de chegar da rua, você que precisa sair, lavar suas mãos enquanto está na rua, passar álcool e tal. Queridos, nós não fazemos isso com o pecado. Nós não nos lavamos constantemente, não nos purificamos constantemente. E é por isso que ele vai tomando conta. E quanto mais nós estamos envolvidos no pecado, mais longe estamos do antídoto, mais longe estamos daquilo que pode trazer a nós a cura. O vírus, querido, ele veio logo no início de todas as coisas, com Adão e Eva. E deixa eu te falar uma coisa que de repente você não saiba. O antídoto veio antes do vírus chegar no mundo. Como? Sim, veio antes. Ele já estava preparado. A Bíblia diz que Cristo foi morto na eternidade, ele foi crucificado na eternidade. O plano para a redenção do homem foi feito na eternidade, não foi pós-pecado, foi antes do pecado. Se o homem, ou quando o homem, melhor dizendo, pecar, o antídoto já está pronto. O antídoto já está pronto. Irmão, você tem comprado álcool gel? Tem comprado máscara? Tem conseguido achar? Todo mundo está correndo atrás desesperadamente. Antes um pouco dessa crise toda, eu comprei um frasco de álcool gel para ter em casa. Não sei nem porque eu comprei. E eu paguei R$5,08. E uma garrafa de 750 ml. Hoje, eu não sei quanto está, mas está muito caro. E as pessoas não têm para vender. As pessoas estão desesperadamente à busca da solução para a Covid-19. Os remédios assim que lançaram, olha, está curando, é esse, eu não sei como é que é o nome, meu amor? Hidroxicloroquina, aquilo desapareceu das farmácias. O povo quer cura. Mas por que ninguém corre atrás, querido, com tanta intensidade para a cura do pecado? Por que ninguém corre atrás de um frasco do sangue de Jesus para ter em casa? Ah, pastor, mas isso não vende. Vende não, de graça, na verdade. Não vende, de graça. Está aqui na palavra. É só buscar, é só entrar, é só entender, é só se ajoelhar e pedir perdão ao Senhor pelos pecados. E os nossos pecados serão automaticamente purificados. Pastor, mas é assim? É assim. E ele tem a capacidade de te arrancar do charco de lama. Se você ir no Salmo 40, você vai ver Davi, aqui pertinho aqui, vou ler para você. Olha só o que o salmista diz no Salmo 40. Davi: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim. Querido, que Deus que se inclina para o seu servo. Fala para mim. Qual é o Deus? Todos os deuses, na verdade, querem adoração. O nosso Deus é o único que se inclina para você. E ele diz: Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição. Eu gosto de uma outra versão que diz que tirou de mim um charco de lodo. Um charco de lodo é aquilo que te prende, é aquilo que te amarra. O lodo, ele cria em volta, ele te prende. Eu gosto mais da outra versão que diz um charco de lodo. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Depois dos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Aqui, o mesmo salmista que diz aqui no versículo 31, no Salmo 38, que a sua vida era terrível, que não tinha parte sã na sua carne, estava sem força, né? Ele estava louco, cheio de dor. Agora ele fala assim: o Senhor se inclinou para mim e me arrancou de onde eu estava. Tirou-me de um tremedal de lama, colocou-me sobre uma rocha firme e colocou nos meus lábios um cântico de louvor a Ele. Isso é tremendo, isso é fantástico. Isso é fantástico. O pecado escraviza, humilha, mata, mas, querido, nós podemos nos livrar dessa enfermidade. Nós podemos nos livrar dessa enfermidade, com certeza. A vacina, querido, contra esse terrível vírus, ela deveria ser feita a partir de um sangue.
Nós sabemos que toda vacina ela tem uma base biológica, ela sai de algum lugar. E a vacina contra o pecado, ela precisava sair de um sangue não contaminado. E sobre a face da terra não havia, como não há, nenhum sangue incontaminado. Todos estão contaminados por esse vírus. Então precisou então que o sangue puro, o sangue limpo viesse para servir de base para essa vacina. Foi aí então que Jesus Cristo vem. É aí que Jesus vem derramando o seu sangue, a base para a criação desse antídoto. E como eu disse anteriormente, ele foi criado na eternidade, para que nós pudéssemos nos apoderar, para que nós pudéssemos nos deliciar dessa vacina para o livramento do pecado. Amados, quando os meios de comunicação eles começam a divulgar e o caso de epidemias começam a trazer para nós sabemos logicamente que existem muitos interesses políticos em níveis tanto municipais, estaduais, federais e mundiais. Nós sabemos disso tudo. Algumas pessoas que não têm Deus no coração, não importa com o número de pessoas que vão morrer, importam sim se os seus alvos vão ser atingidos. Mas nós, cristãos, nós servos do Deus Altíssimo, nós não temos que nos preocupar com isso. Não temos que nos preocupar com os governantes, o que eles estão pensando, estão atrás realmente de uma cura, ou se não, se estão querendo vender remédio. Não estão preocupados com isso. A nossa preocupação maior, querido, não é com o vírus que mata a carne, como falei. Nós estamos preocupados com o vírus que mata a carne e lança a alma no inferno. Você está entendendo? Eu quero ouvir aqui dos irmãos a respeito disso, a respeito desse vírus que não somente mata o corpo, mas destrói corpo, destrói família. E da Covid, de repente, não vai destruir a tua família no sentido de arrebentar, mas o pecado vai. O pecado arrebenta. Ele lança sua alma no inferno. Amém? Vamos ouvir o irmão Igor. Então, como eu já havia falado, né? Esse vírus, o pecado, ele tem o que mais, enquanto o pastor estava falando, eu estava pensando em algo aqui. O vírus, ele tem também, as pessoas têm se acomodado com esse vírus. Tem sido normal, né? Para algumas pessoas conviver contagiado por esse vírus tem sido normal. E isso vai matando aos poucos, vai destruindo aos poucos a nossa vida e as pessoas que estão do nosso lado também. Porque a tua família, os teus filhos, todos aqueles que estão ao teu redor, eles estão sujeitos a cair nesse mesmo pecado ou até mesmo sofrerem por algo que está acontecendo na sua vida, na minha vida, na nossa vida, quando nós estamos sujeitos ao pecado. Então, assim, o que me chamou muita atenção quando o pastor estava falando, que nós nos acomodamos. A pessoa, quando ela está com um vírus como o da Covid ou qualquer um outro vírus que venha, a pessoa busca soluções rápidas. Ela corre, vai ao médico, ela acorda cedo demais, decide, né? Vai, se não tiver um plano de saúde, até mesmo um plano de saúde, ela procura vários exames. Por quê? É algo que dói fisicamente. É algo que dói fisicamente, é algo que aquilo, ela sente muito na pele aquilo dali. Mas o pecado não. O pecado, a princípio, eu lembro, o Tipo Ercídio, o seu Norival cantava: o pecado não dói, não dói. Ele não dói. A princípio ele não dói, ele é gostoso, é algo que faz bem, acomoda. A gente se acomoda com aquilo dali. Mas aí sim, quando vem o peso do pecado, quando nós nos sentimos confrontados pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo na nossa vida, aí nós sentimos a dor do pecado. Aí que nós tentamos correr, mas a resposta está aqui dentro. A resposta está em nós mesmos. O Espírito Santo de Deus está na palavra de Deus, está na oração, está na busca constante. A Valdineia até botou um comentário ali a respeito desse antídoto, que é a busca, estar próximo ao Senhor, estar mais próximo na casa do Senhor. Quantas e quantas pessoas que nem frequentam uma escola dominical, nem frequentam a igreja, nesse momento dizem que estão com saudade da igreja. Isso eu tenho certeza. O vírus do pecado já está sendo confrontado pela palavra de Deus. Está sendo confrontado pelo que o Espírito
Santo de Deus está fazendo na nossa vida. Então eu tenho certeza que este tempo é um tempo, igual ontem, nós comemoramos na nossa casa, eu, minha esposa e meus filhos, comemorando o aniversário de casamento nosso e 5 meses da minha filha. Quantas vezes? Aí no final o Lourenço ainda brincou, pai, já começou a festa? Eu falei, filho, a festa aqui em casa é todo dia, porque somos só nós, mas nós devemos... Será que a gente não percebe, é um pecado também quando nós abandonamos a nossa casa e queremos estar com outras pessoas? Não, Deus está trabalhando na nossa vida. Deus está trazendo a cada um de nós voltarmos ao primeiro amor, voltarmos à nossa casa, voltarmos a prestar atenção. Eu acho que foi no primeiro culto que nós tivemos online, a olhar para dentro de nós, a olhar para cada um e falar assim, onde está o vírus? Onde está sendo infectado? Onde eu estou deixando? Será que eu toquei em algo? Será que eu vi algo? Será que eu escutei algo para que isso viesse a absorver a minha mente e transformasse num estrago geral na minha vida? É muito interessante que o fato de eu estar na igreja, o fato de eu ter comunhão com a igreja não me deixa isento desse vírus, né? E aí, olha que interessante. É igual você, dentro de um hospital, está sujeito a tudo, inclusive vírus. Qualquer um de nós. E aí, gente, começa... Como que eu vou saber, né, se eu estou infectada ou não? E aí vem aqui falando sobre as obras da carne, que elas são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúme, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a essas. É o que nós, como a gente pode se olhar e perceber que a nossa carne está infectada e que precisa da cura, e que precisa do antídoto, e precisa do Espírito Santo, e precisa do sangue de Cristo, né? Então o fato muitas vezes de nós frequentarmos igreja, uma fala sua, Igor, foi exatamente essa. Quantos líderes de igreja estão infectados com esses sinais e sintomas, né? Estão infectados e não procurou recurso, não procurou socorro, né? Estão muitas vezes se guardando, tá bom assim, amanhã eu procuro ajuda, depois da manhã eu procuro ajuda, e aí ficam em casa com esse tipo de sinais e sintomas. Então, querido, o fato de muitas vezes você estar ligado a uma família evangélica, ao fato de muitas vezes você vir à igreja evangélica ou uma igreja, não importa, você não está livre desse vírus. Eu gostaria que nessa manhã você fizesse essa análise, você começasse a procurar em você esses sinais e sintomas. Verdadeira anamnese, né? Exato. Começa a ver, será que eu estou infectado? Buscar detalhes. Né? Voltar né? Onde eu me infectei, o que está acontecendo. Esse texto está lá em Gálatas 5,19. Começa a fazer uma análise. Como que está a minha pureza? Como está a minha vida de santidade com Deus? Eu tenho vivido uma vida de lascívia, de idolatria, né? Às vezes idolatramos, queridos, às vezes nós idolatramos filhos, idolatramos coisas, idolatramos as nossas posses, não é isso? É pecado, estamos infectados. Inimizades, muitas vezes pessoas que tinham laços de amizades foram destruídas. Será por quê, queridos? Faça uma análise, as discórdias, as dissensões, a inveja. Olha quanta coisa nos revela estar infectados pelo vírus do pecado, né? Nós estamos terminando, mas eu quero fazer algumas ressalvas antes, depois nós vamos cantar um cântico, eles vão estar nos correndo aqui para encerrarmos. Mas é interessante que o anjo diz a José, lá no capítulo 1 de Mateus, quero ler com os irmãos, no verso 21, ele diz assim: ela dará à luz e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. A afirmativa de que Jesus iria salvar-nos dos nossos pecados, iria livrar-nos dos nossos pecados. O João Batista, querido, ele diz o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não está falando que tira o pecado de um, dois, de uma nação, de outra, não, é o pecado do mundo, que todos pecaram. Como está falando, quando chega a notícia para nós de que existe um vírus tenebroso circulando a nossa cidade, a nossa casa, os nossos, sobretudo os nossos anciãos,
nós ficamos desesperados. Mas eu quero dizer para você que nós não nos desesperamos com a chegada do vírus do pecado. Mas eu quero dizer uma coisa para você também. Você que já foi vacinado, pelo sangue de Cristo, você não precisa temer. Você não precisa temer. Não temerei o que pode me fazer o homem. Não tenho do que temer. Sei aonde estou seguro. Sei aonde a minha fé está posta. Sei quando fui vacinado. Se você não foi vacinado ainda, meu irmão, se você não foi vacinado ainda, corra. Nós sabemos, querido, que quem recebe as pessoas contaminadas pelo vírus do pecado é a igreja. A igreja é o hospital para o tratamento desse vírus. As igrejas estão fechadas, os templos estão fechados. Nós vemos aqui, as pessoas estão nos assistindo, pessoas de vários lugares do nosso Brasil, nos assistindo, pessoas mandando um olá, um joia e tal. Mas, meu irmão, você que não pode ir hoje ao templo, para nós que não podemos hoje nos confraternizarmos, estarmos juntos. Assim, querido, que você tome já a tua decisão, já se vacine aí. Porque não precisa alguém, chama o pastor para aplicar a vacina. Não, querido, o pastor não aplica vacina em ninguém. O pastor não aplica vacina em ninguém. A vacina está aqui. Ela está aqui. O que você precisa fazer é abrir o frasco que contém 66 livros. Orar ao Senhor. E Ele te visita na tua casa. E nós temos hoje o drive-thru de vacinação. Onde você vai, nem sai do carro e é vacinado. E o nosso é muito melhor. O nosso médico dos médicos, ele vai na tua casa. Ele vai na sua casa. Ele entra aí. Pastor, mas ele vacina a minha família toda. E a salvação ela é individual. Individual. Deixe o Senhor vacinar você. Deixe o Senhor limpar você. Purificar o teu sangue do vírus do pecado. E aí depois, o Senhor vai alcançando todos os seus. Esse que você tem orado tanto tempo por ele, o Senhor vai atingir, o Senhor vai alcançar. Creia somente. E eu quero fechar justamente com essa palavra. Não temas o vírus que pode apenas matar a carne. Tema aquele que pode matar a carne e jogar a alma no inferno, o pecado. Amém? Nós vamos cantar um cântico agora e depois nós estaremos orando, encerrando esse período da manhã. Já quero deixar um convite para você, eu sei que você está ciente e ligado nisso, mas hoje, às 20 horas, estaremos aqui com um grande culto de celebração. Quando eu falo um grande culto de celebração, mas tem 4, 5 pessoas, não importa, meu irmão. A celebração não está no lugar, a celebração está aí dentro de você. É você quem celebra, é você quem ergue as tuas mãos. E querida, aproveita que você está em casa, se largue na presença do Senhor. Aleluia. De repente você às vezes queria chorar na igreja, mas tinha vergonha, né? As pessoas vão pensar, na tua casa não tem que se preocupar com ninguém. Você vai estar de pijama, que vai estar na hora de dormir, né? Você já vai estar à vontade. Então, deixe o Senhor entrar na tua casa. Convide, quando nós cantamos aqui, entra na minha casa. Querido, a tua igreja hoje é o teu lar, é a tua casa. Amém? Então deixe o Senhor invadir. Logo mais, 8 horas da noite, 20 horas, estaremos juntos aqui novamente. Vamos adorar ao Senhor mais uma vez. Daqui a pouco estarei implementando a bênção e orando com os irmãos. Queria que nesse momento você fechasse seus olhos na sua casa. E essa canção ela diz que tu és real nesse lugar, Senhor. Jesus. E não é aqui, nesse gabinete, onde nós temos aqui 5, 6 pessoas somente. Mas na tua casa, no teu trabalho, que muitas pessoas assistem no trabalho, no teu quarto, com a tua família, sozinho, com alguém, não sei como você está nesse momento. Mas eu queria que você nesse momento fechasse os teus olhos, escutasse essa canção, se você souber cantar, cante essa canção e fala assim, se eu me humilhar, se eu me render diante do Senhor, o Senhor vem e me ouve, em nome de Jesus. Declara essa noite em nome de Jesus. Este lugar, tu és real. Vou me entregar
totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso me entregar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Venha ao Senhor. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Glória a Deus. Amém. Vamos Amém. estar orando nesse momento, se encerrando esta manhã, querido, poderosa.
Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado por estar conosco. Daqui a pouco estará almoçando junto da tua família. Coisa boa. Deus abençoe poderosamente a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Vamos orar e assim receber a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado, Pai. Nós queremos glorificar o teu nome porque entendemos, Pai, que tu é o Senhor, tu és aquele que detém o antídoto, Pai, para o pecado, para esse vírus tão danoso, tão daninho. E nós queremos pedir, Pai, que tu invadas casa, Pai, neste momento, Deus. Que tu vai de encontro ao coração, Pai, que nesse momento está se arrependendo dos seus pecados, das suas mazelas, das suas dificuldades. Esteja injetando, Pai querido, nas veias de cada um deles o sangue de Cristo Jesus. Sangue esse que purifica de todo o pecado, que livra de todo o mal. Te adoramos, Pai querido, em nome de Jesus. Pedimos uma bênção, Pai, para os irmãos que estão nos assistindo de outros estados, ó Pai, lá de Tocantins, de São Paulo, Cabo Frio, Pai querido, perto de nós. Ó Deus, que tu venha abençoá-los, ó Pai, poderosamente. Deus, muito obrigado por esta manhã, pelos irmãos que estão conosco, podendo assim, ó Pai, trazer um culto a Ti, Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus agradecemos. Amém e amém. Amados irmãos e irmãs, o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê eterna e gloriosa paz, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido. Tenha um domingo de paz, em nome de Jesus. Te aguardo logo mais, às 20 horas, em nome de Jesus.